Olá, gente querida, eu sou Neuza Junqueira e a pergunta de hoje é: o Ho'oponopono funciona para todas as pessoas? Sim, o Ho'oponopono funciona para todas as pessoas que praticam e que acreditam. Essa tem sido uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Neuza, o Ho'oponopono funciona para todo mundo? Claro, gente, funciona para todas as pessoas. Essa semana eu já estava deitada, estava quase dormindo, aí me veio uma visão daquela fonte luminosa, sabe aquelas fontes de água que são de pedra, aquelas pequenas que muitas pessoas têm em casa, que a gente liga na eletricidade, aí a água começa a subir, descer, fica aquele movimento da água, que eu acho linda aquelas fontes, né? Então, eu fiquei com aquela visão daquela fonte e fiquei olhando ali aquele movimento das águas. A água que sobe, que desce, que passa, eu fiquei ali olhando. E aquele movimento da água me fez pensar, o Ho'oponopono é como essa água pura, que limpa, que vai limpando as nossas memórias. Só que a gente limpa, torna a sujar, torna a limpar e torna a sujar de novo. A gente suja com pensamentos negativos, a gente suja com julgamentos. Pois é, principalmente com esse tal de julgamento. Eu vivo limpando, precisando de limpar, porque esse tal de julgamento não é fácil. Quantas vezes eu já falei assim, eu não julgo ninguém. Será mesmo? Vou dar só um exemplo, só para vocês da semana passada, um julgamento que eu fiz. Eu estava conversando com duas amigas, tomando um cafezinho, batendo papo, e elas começaram a falar de um rapaz, falando uma com a outra. Fulana, você viu, né? O que a menina falou daquele rapaz que trabalhava lá, não sei aonde? Diz que agora ele está fazendo Ho'oponopono só por dinheiro, ó. Diz que ele só pensa em dinheiro, só quer saber de dinheiro. E está fazendo Ho'oponopono por dinheiro. Então elas ficaram rindo, criticando e falando assim, pois é, ele só pensa em dinheiro, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é tudo. E elas ficaram ali falando, e eu fiquei calada. Eu não falei nada não. Então, depois eu fiquei pensando, né? Ué, elas estavam ali julgando aquele rapaz. Mas um outro julgamento foi o que eu, Neuza, eu fiz das minhas amigas. Eu pensei assim, elas estão erradas pensando assim do rapaz. Ué, eu também estou errada. Julgando que elas estavam erradas, eu também estou errada. É claro que a minha cabeça logo acende uma luzinha e me avisa e me passa um pito. E falou, e aí, Neuza, julgando as amigas também? Claro, eu estava julgando. Então, chegando em casa, o que eu fiz? Eu fui limpar essa memória, que a gente vai arrastando aí pela vida. Mas, analisando depois a situação do rapaz, eu pensei comigo, quem sabe esse rapaz não poderia estar passando por uma situação de escassez, uma situação financeira difícil, passando um perrengue financeiro na vida dele? Ele vai pensar em quê? Em dinheiro naquele momento, não é? Porque ele tem que pensar nisso, ele tem que arrumar um jeito de ganhar esse dinheiro. Eu fiquei pensando, sabe lá, se não tem cobrador batendo na porta dele, sabe lá, se não está faltando comida na mesa, se não está, por exemplo, com a mensalidade da escola dos filhos atrasada, enfim, um monte de situação pode estar acontecendo com aquele rapaz. Vai saber, coitado. Agora é assim, cada qual sabe onde o seu calo aperta, cada qual sabe o que precisa limpar. Será que eu preciso limpar uma situação de escassez? Pois é essa situação que eu vou limpar. É essa situação que eu vou limpar, porque eu estou precisando de dinheiro. Então, cada um sabe o que precisa limpar, cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um sabe onde a sua dor dói mais. Quais memórias o Ho'oponopono pode limpar? Toda e qualquer memória que precisam ser limpas, o Ho'oponopono pode limpar. Aquelas memórias que nós carregamos lá dos nossos antepassados, que a gente nem sabe que está carregando, aquelas memórias que nós mesmos fomos fazendo ao longo da nossa vida. E o Ho'oponopono, ele está aí para limpar toda e qualquer memória. Outro dia, vendo um vídeo
do Dr. Hewlett, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: quando você diz eu te amo, você está dizendo isso para a divindade. Você está dizendo isso para Deus. Então, quando você diz eu te amo, você está em um processo de arrependimento, perdão e transmutação. Olha que coisa genial. Você está permitindo que a divindade entre e limpe toda e qualquer memória que precisa ser limpa. Então eu fiquei escutando aquela palestra e pensando, é verdade. Quando a gente está falando eu te amo, a gente está entrando nesse processo de perdão, de transmutação. E isso é simplesmente maravilhoso. E aí, numa outra fala dele, ele disse uma coisa que eu achei uma delícia de escutar e que eu concordo muito com ele. Ele falou assim, eu amei essa entrevista, ele falou assim: Deus não é o seu concierge. É verdade. Quantas vezes nós fazemos de Deus o nosso concierge? Fazemos de Deus o nosso funcionário, o nosso empregado. A gente vai até a ele fazer a limpeza, mas a gente leva a pauta pronta, dizendo, eu quero que limpe essa memória e não quero que limpe essa. E eu quero que faça dessa forma, porque eu quero isso, isso e isso. A gente não só pede para limpar. Ou seja, Deus não é nosso concierge. Eu achei muito legal ele falar isso. E aí eu me lembrei que quando eu era adolescente, eu escutei muitas vezes, mas muitas vezes as pessoas dizendo assim, nunca trate Deus como o seu criado mudo. Aquele criado mudo, que hoje quase nem usa mais, mas antigamente usava muito, aquele criado mudo que a gente deixa no canto da cama. Quando precisa, a gente vai lá e usa. Não precisou, deixa ele lá, quietinho, no canto do quarto. Deus não é esse criado mudo. Nós precisamos ter essa conexão diariamente com o divino, diariamente com o sagrado. Deus não é o nosso concierge. Deus não é o nosso criado mudo. Deus está assim, pronto para nos atender, mas Ele não é o nosso funcionário. Além dessa conexão com o divino, dessa conexão com o sagrado que a gente deve ter diariamente, é muito importante lembrar que a paz começa em nós. E essa paz que começa em nós faz toda a diferença na resposta do Ho'oponopono. Se nós estamos querendo limpar, seja o que for, um relacionamento conturbado, uma escassez financeira, um desemprego, seja o que for, seja o problema que for, um problema familiar, não importa. A gente precisa entender que a gente precisa exercitar essa paz que está dentro de nós, porque essa paz vai fazer toda a diferença na prática do Ho'oponopono. E a pergunta, para qualquer situação, para qualquer problema, a pergunta será a mesma. O problema pode ser diferente, mas a pergunta vai ser sempre a mesma. O que é que eu preciso limpar em mim para resolver essa situação? Porque nada é lá fora, tudo é aqui dentro. Uma outra coisa muito, mas muito importante também na prática do Ho'oponopono é a gente saber vigiar o que nós falamos. Aí eu volto lá naquela fonte que a água jorrava e que eu disse que muitas vezes a gente limpa e suja de novo. É verdade, o Ho'oponopono é essa água limpa que jorra, que vem limpando em nós o que precisa ser limpo. Essa água limpa memórias que precisam ser limpas, mas nós muitas vezes, com o falar, com as nossas palavras, nós contaminamos novamente as memórias e novamente a fonte. A Bíblia tem um versículo bíblico que diz assim, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salobre. E dessa fonte aqui, que é a nossa boca, não pode jorrar ao mesmo tempo palavras doces e palavras amargas.
Por isso nós precisamos vigiar o nosso falar, como nós também precisamos vigiar o nosso pensar. O que tem saído da nossa boca? Palavras doces ou palavras amargas? Palavras que contaminam ou palavras boas? E dos nossos pensamentos? O que estamos trazendo? Pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Tudo isso faz a diferença. Enfim, o Ho'oponopono é uma prática muito simples e de grandes resultados, de resultados fantásticos. A gente pratica, a gente solta, a gente confia e aí a gente deixa Deus agir. Lembrando que a divindade, lembrando que Deus não é um criado mudo, não é o nosso concierge, que nós vamos lá e buscamos só na hora do aperto, só na hora da necessidade. Não. Essa conexão com o divino, com o sagrado, precisa ser diária. E a gente precisa entender que o Ho'oponopono funciona sim para toda e qualquer pessoa que pratica e que acredita. Breve eu vou voltar aqui para falar do Ho'oponopono sobre alguns depoimentos que eu escutei. Fica combinado assim. Então, vamos pensar sobre isso, sobre tudo isso que nós falamos agora. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Pode ajudar outra pessoa. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, porque o seu comentário faz toda a diferença para mim e alegra muito o meu coração. Espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração. Fique em paz.